sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. E o cão leu hoje uma peça. Pera, Arthur, pera, ele não tá muito querendo que ele passeou, mas vamos mostrar aqui que você leu. O cão leu uma peça de teatro chamada Escola de Mulheres, você tá me atrapalhando, deita lá no seu paninho, deita no seu paninho. Escola de Mulheres do dramaturgo francês Molière. Gente, que peça é essa? Tem tantas coisas aqui para ser dita, tanta coisa, que é curtinho, rapidinho. Eu sei que tem gente que não gosta de peça de teatro, mas, gente, é legal. Eu era uma dessas pessoas, confesso. Eu não era fã de ler teatro, mas... babou. Eu não gostava de ler teatro, mas depois que você... não diria entende, ó, tem 120 páginas, mas, gente, olha o espaçamento, porque é baseado em diálogos, tá vendo? Então tem muito espaço. Então é algo que você lê rápido e você acompanha. O bacana é você imaginar que, sim, por ser peça de teatro, dá pra ser facilmente encenada. Só que... corri isso aqui, corri essa baba dele, mas não vou parar agora, já comecei o vídeo. Bom... quem foi Molière? Eu fiz uma pesquisa rápida, não vou nem mentir pra vocês. Gente, porque essa aqui é uma peça do século XVII. Eu falei, então tá, então se passou no meados de 1600. Ele chamava Jean-Baptiste Poquelin. Meu francês não existe, eu não gosto do idioma, então me perdoem. Ele nasceu em Paris no dia 15 de janeiro de 1622. O pai dele era bem afortunado, então ele pôde estudar legal, logo se apaixonou por, que até anotei, literatura e filosofia, e depois, com 19 anos, ele já se envolveu com o pessoal do teatro. Aí eu não quero trazer para não ficar pesado muito a biografia do autor em si, porque a ideia é a gente tratar do livro, mas só para vocês entenderem um pouquinho. Aí passou, a vida andou, ele passou a ter até uma estadia pela cadeia, pela prisão, pela prisão, e depois de mais um tempo andando, ele conheceu uma galera que eu sei que ele chegou até a apresentar uma peça dele, não anotei, porque não saberia pronunciar aqui em francês, mas ele apresentou para o rei Luís XIV, uma peça em 1658, tá? Este é meu primeiro contato, não mentirei a vocês, dele. Quase eu li há um tempo atrás, e não sei o que aconteceu, porque era a época que eu não gostava de ler teatro, que ele tem o Doente Imaginário, de famoso, peça famosa, o Tartufo, Dom Juan e outras tantas, inclusive Escola de Mulheres. Bom, então vamos lá. Tá bom, Samantha, do que se trata? É uma comédia? E é de morrer de rir. Ele tem um humor extremamente satírico e ácido, escreve gostoso, você não vai encontrar dificuldade nenhuma nesta leitura. Você vai morrer de rir, mas se atente, porque tem muita coisa aqui. Eu não vou dar spoiler no começo, mas depois eu não vou ter como não dar meus pitacos no final. Acho que é assim que o meu canal se desenvolve. Logo no começo, você tem a apresentação dos personagens. Não são muitos, e eles são divertidíssimos. E aqui embaixo, até grifei aqui, ó, época século XVII. Então, como vocês bem viram, a gente está falando dos meados dos anos 1600. Então você vai falar, é uma peça machista? Bom, de certo modo sim, não vou falar que não é, mas não é aquela coisa que está fora do contexto da época. Então se a gente vê que a gente está no século XXI, entender o século XVII é o mínimo que a gente tem para entender o contexto. E a gente, as pessoas não vão querer cancelar uma obra, uma peça que foi satírica, então de certo modo ele está ironizando também os padrões, os costumes, o que estava acontecendo, enfim, para poder retratar através do teatro uma coisa muito corriqueira naquela época. Mas tá, já falei demais, bora pra peça. Gente, a peça se resume basicamente, e eu vou falar o tema principal da peça, porque você já começa rindo. Vou meter ao que eu grifei e vou dar o tom. Embora sejam muitos diálogos, eu separei duas partes que eu acho que é importante mencionar aqui, que não vai ter spoiler, não vai estragar a sua experiência se você leu alguma dessas outras obras que eu
supracitei e que você tenha interesse em ler essa, não deixe de ler. Se encontrar esse livro, olha, ficou aqui preso, que eu estou tentando arrumar a minha prateleira, minhas estantes, não vou mentir. E aí eu achei e falei, como tem muitos que eu quero fazer resenha, não esqueci de você, Gabriel. Estou lendo, só que são leituras mais densas. E eu queria trazer mais teatro aqui pro canal, porque eu vejo que tem pouca gente que fala. Mas enfim, tem muita coisa também que eu quero trazer, mas vamos aqui à peça. A gente tem dois personagens, eu diria, principais, que é o Arnolfo. Gente, eu vou falar muito dele. Aí a gente tem o Arnolfo e o Crisaldo, que é aquele que você quer ser amigo. Aquele assim que tipo, você fala, nossa, que cara legal, que visão inteligente assim das coisas tem. Só que a gente tem a Inês, a gente tem dois criados, o Alan e a Georgette, e a gente tem o Horácio. Aí, bom, é teatro 120, começa na página 7 e acaba na página 123 com essas grandes passagens de fala. Vamos lá. Crisaldo. Bom, eu vou já começar dando o tom, gente, ato 1, a primeira fala. O Crisaldo vira pro Arnolfo, que é um amigo dele, que é onde vai tudo se desenrolar e fala, estamos aqui a sós e acho que podemos discutir o assunto sem medo de que alguém nos ouça, porque o Arnolfo tem medo. Posso abrir o coração a um amigo? O seu objetivo, Arnolfo, me faz tremer de medo, de qualquer ângulo, porque se encare o problema, casar é para você um ato temerário. E o Arnolfo responde, isso é verdade, amigo, acho que no seu próprio casamento você encontra motivos para isso. Pois bem, aí você vai falar, quem é este Arnolfo? Este Arnolfo morre de medo, pânico, pavor, fobia, de levar um corno na cabeça. Aí você vai falar, tá, mas todo mundo tem, né? Quem se relaciona não quer, né, ser traído. Ninguém quer. Só que ele não casou, e pior, o fato de não ter casado é um fato de evitar, e século XVII de novo, né? O fato de não ter casado, a gente tá assim, então no caso, e aí ninguém vai me colocar um adorno, como ele usa aqui a expressão, um adorno na cabeça. Beleza, não vai, porque também não vai ser casado. Isso por si só, você já fala, tá, então não quer casar, enfim, nem todo mundo trai, enfim, já daria discussões, né, nesse sentido. Só que ele zomba de todo mundo, de todos os maridos que levaram o adorno na cabeça, daqueles que, né, como é uma época, ele retrata bem aquela questão do marido fingir que não vê, e como a mulher tem facilidade de ganhar um presente aqui, se arruma, foi o fulano que veio aqui, ele deixou coisa. Então ele zomba do marido que se deixa enganar pela mulher, vamos colocar assim, daquele que sabe e não faz nada, ele zomba. E assim, na cara dura de todo mundo sabe. Então também para ele ainda é mais de se pensar a questão do, imagina se eu me caso, se eu me relaciono com alguém que me coloca, o que essas pessoas vão falar? Porque ele não economizou. E é aqui nesses primeiros atos, a gente tem essa conversa dos amigos. E são super amigos, tranquilo, tá? Um coloca, eles põem os pontos. Até aí você vai falar, mas nem tá tão machista assim. Não tá tão machista assim, até que, enfim, a história anda um pouco mais. E aí eu vou contar pra vocês. Eu vou ler aqui uma parte bem interessante. Enfim, a história anda um pouco mais. Aí aqui começa a ficar machista para os dias de hoje, vamos colocar assim, mas naquela época era o que tinha. Só que ainda assim, naquela época, para mim, mulher... porque eu acho que eu não falei pra ele, né, que o nome é de uma aldeia do sul. Enfim, ele mudou o nome pela questão de ter sido preso, então mulher nem é o nome dele, mas foi como ele ficou conhecido, ponto. E aí eu acho, meu achismo, que daí ele quis assim, pegar esse Arnolfo e escrachar até não poder mais, porque ele foi para um extremo muito extremado até para a própria época, tanto que o mais pé no chão é o Crisaldo de pontuar, de ser aquele amigo que pontua, do tipo, olha, veja bem, tá, enfim, nesse sentido. Mas aí podem ter,
mais radicais, feministas no dia de hoje, pensar que, nossa, imagina, não vou ler, vou cancelar. Não, gente, vamos, né, ler, parar de cancelar as coisas que já foram escritas, enfim. Bom, aí aqui, ele resume aqui, nisso aqui que eu grifei em amarelo. Aí eles estão conversando, então aí ele vira pro amigo e fala, olha, pra mim que já seja demais ela saber rezar, me amar, coser e bordar. Aí o Crisaldo, olha como ele é legal, no diálogo seguinte ele fala, mas assim, sua ambição é uma mulher estúpida? Aí o Arnolfo responde, tanto que prefiro uma mulher feia e tola a uma belíssima, mas cheia de talentos. E ele continua, a honestidade basta. Beleza, a honestidade é importante, tá? Aí o Crisaldo, que é uma partezinha que eu vou ler, manda uma. Mas como você espera que uma mulher estúpida, ou seja, burrou numa porta, né? Como você espera que uma mulher estúpida saiba sequer o que é ser honesta? Além disso, deve ser cansativo um homem arrastar consigo a vida inteira uma pobre idiota. E você acha mesmo que agindo assim, a segurança de sua fonte está garantida? Uma mulher de espírito pode trair seus deveres, mas se o faz é porque o pretende. Ao passo que uma estúpida age da mesma maneira, sem querer e mesmo sem saber. Aí você fica pensando, né? Aqui é bem bacana, que eu até não conhecia, anotei. Tem uma outra peça chamada Pantagruel, mas como tá caro, fui até ver o preço, mas enfim, tem outras peças aqui que eu quero mostrar pra vocês de teatro. Aí ele fala, seu belo argumento, tal, mas eu sou como Pantagruel, pra quem já leu, respondeu a Panurjo. Meio que assim, por mais que você queira me convencer disso, não vai, ponto, acabou, é minha decisão final, tá, martelo batido. Tá bom. Aí a vida anda. Aí anda um pouco mais, e esse Arnolfo é tão engraçado que daí você fala, não é possível. Do nada ele decide mudar o nome dele, decide, logo ainda no começo, olha, não me chamem mais de Crisaldo, agora eu sou Vendaval. E eu sempre me apego aqui aos nomes, vocês sabem, né? Sou psicóloga, dou meus pitacos psicanalíticos e ele quis mudar para Vendaval. Mas o que é Vendaval? É um substantivo masculino, que significa o quê? Um presságio de uma tempestade, de um temporal, de algo assim que está para vir. E que ótimo, ele se auto-intitular de Vendaval. Pois bem, mas a peça continua como Arnolfo, enfim, mas para outras pessoas passa a ser Vendaval. Ainda o Crisaldo dá uma nele também, tipo, porque ele tem 42 anos, mas atende também, 42 anos, não é o 42 anos de hoje em dia, eu tenho 44. Aqui seria o nosso equivalente de hoje, tipo 80, 70, 80, vamos colocar assim, pessoal já de mais idade. Pois bem, então é isso. Aí o Arnolfo fala, seja como for, o que você for falar, porque ele quis se dar. Ainda o Crisaldo dá um exemplo de sei lá, Zequinha, que também mudou o nome, a troco de nada. E ele fala, seja como for, agora é Vendaval. Tem uma razão bem forte, gosto dele, e chamar-me de outra forma é me desagradar. Bom, pois bem, vai atrair o Vendaval para a vida dele, sozinho. Tá. Aí aqui vou só... Então, ó, pra vocês verem como dá pra ler rapidinho. Você não tem nem vontade de largar, porque daí você vai rindo, aí você vai ficando assim, passada com umas coisas. Aí tem algumas cenas de machismo mais carregada, que de novo eu acho que mulher meio que, ó, gente, tô fazendo aqui um escárnio mesmo. Então, peraí, deixa eu tentar aqui ver se aparece mais o Arthur. Não aparece, né? Por mais que eu mude, não aparece. Bom, aí eu acho que ele tentou fazer um escárnio mesmo, de mostrar assim pras pessoas, tipo, ó, é isso aí, né? Então tá. Aí você vai falar, tá, então a história se passa o quê? Aí, então tem esse diálogo, ele tem medo do adorno na cabeça, zoou da cidade toda, de todos os homens, de todos os tipos, e aí ele decide pegar uma criança, uma mocinha, no sentido de... comprou mesmo, gente, não vou mentir, comprou de alguém que estava em necessidade, comprou e botou a menina no convento até ela ter idade para casar. Não é que ele pegou a criança, não, é tipo, bom, então o que eu vou fazer? Ó o pensamento, o que eu vou fazer? Por isso que o homem falou que é uma estúpida, porque ele de fato quis uma porta, mas uma porta mesmo que você vai lendo, você fala, gente, não é ingenuidade, não é aquela pessoa pura, ingênua, de desconhecer, não, é uma pessoa burra, mas burra porque ele realmente foi lá, comprou de quem estava precisando vender, colocou ela num convento, porque tipo, vai ser educada com as freiras lá na casa de
para depois de onde Judas perdeu as botas, para não ter contato com ninguém, para ela só ser, ele não quer alguém que só adular, como é que é? Enfim, agora não vou lembrar, mas uma mulher do lar que só, que nem eu li, né, cozinha, reza, me ama e ok, tem que obedecer o homem, essas coisas todas. Pois bem, deixou ela lá no convento. Só que ele mora na cidade grande. E aí o que ele faz quando ela chega numa idade um pouco maior, que daí já vai poder casar com ele? Se muda pra, tipo, compra uma casona lá no não sei aonde também. Tipo, não sei onde não passa ninguém. E aí o amigo vai meio que cantando a bola, tá, mas daí vai colocar ela lá, você vai falar, ah, você tá me contando a história? Não, vou parar quando avisar que vai ter spoiler. Vai colocar ela lá, tá, coloca com outros serventes, auxiliares, serventes, como é que eles estão, o Alan, que é divertidíssimo, e a Georgette, você morre de rir, porque duas portas conversando. Então ele também escolheu a dedo duas portas para que a menina, meio Rapunzel, assim, ficar lá presa na torre sozinha, tipo, como não conhece nada, vai ficar tricotando, bordando, e aí quando eu chegar, daí, né, só vai saber o que é certo, porque foi também educada pelas freiras, o que é certo é obedecer o marido, é isso, não conhece nada do mundo, não representa perigo nenhum para nada, então eu não vou ser adornado. Acabou aqui. Aí vai sua experiência. É divertidíssimo o final? É divertidíssimo o final. Eu me arrisco de novo, meu pitaco, né? Minha resenha é meu pitaco, a dizer que aqui também a gente tem, além dessa mensagem de repensar os costumes, de ter uma sátira a esse machismo exacerbado, assim, né? Não tem machismo exacerbado ou não, mas no sentido de, até pra época tava demais que colocam um personagem utilizado para balancear, contrapor, por assim dizer, o Arnolfo. E a Inês, ela é toda, né, pura, enfim, não conhece nada da vida, nada de nada, enfim. Mas eu me arriscaria a dizer, meu pitaco seria o... Sabe aquela coisa assim, que está escrito vai ser, independente do que você tente fazer para mudar? Tipo, sabe aquela... Não tá aqui, mas sabe aquela minha opinião? Aquela coisa, o que é teu vai ser teu, o que é teu vai voltar para você, você não precisa fazer esforço, porque aqui essa coisa de aprisionar, essa coisa de vou fechar, ainda mais no amor, que é que trata muito de amor, porque também se questiona, isso é amor? Você está mais com medo de não levar um chifre na cabeça, ou você quer amar? E quem ama não está sujeito a ser traído? Tá, é um infortúnio, mas tá, ele vai fazer. Mas aqui eu ainda continuo nesse, me arrisco a dizer que além de falar do amor, trata dessa questão do... não exatamente o como é o amar, mas você prender alguém a garantia de que essa pessoa não vai te trair, no caso aqui por ingenuidade, pelos costumes da época, é aquela coisa, a pessoa pode estar em pensamento até, você não tem nem controle de pensamento da pessoa. Enfim... Ah, tô lendo Calocaína, vai ser minha próxima resenha, por isso que eu peguei uma mais leve para não ficar tantos dias sem vídeo aqui no canal. Pois bem, então vai se pensar nisso também. E para mim ainda tem essa coisa do destino muito forte, do que é para ser, vai ser, sabe? Tá escrito nas estrelas? Tá escrito nas estrelas, então não importa muito o que vai acontecer, se tiver que ficar junto vão ficar. Aí me lembra muito contos de fadas nesse sentido, sabe? Se não adianta a madrasta, a bruxa amar a não sei quem fazer o feitiço, não sei o que depois o príncipe vai conseguir, vai chegar até a princesa, ponto. Agora, esses foram meus pitacos em relação aqui. Agora, se você já leu essa peça, se você já conhece a mulher através dos outros e já leu essa peça, eu quero saber a opinião da Samantha, pois bem, daqui pra frente eu vou dar todos os spoilers. Só antes, deixa eu só ler uma passagem que daí vale para quem não, leu. E olha que interessante. Peguei aqui no capítulo avulso que eu até dobrei, que eu falei, não, isso aqui eu vou ler. Foi o Crisaldo, é óbvio, quem disse isso. Ó, é uma coisa, ele disse para Arnolfo, é uma coisa estranha que você, um homem tão brilhante, esteja sempre assustado com esse assunto único, que baseia toda a sua felicidade apenas nesse tópico e ache que não há no mundo outra espécie de honra.
Ser miserável, brutal, canalha, covarde ou mentiroso é para você, o Crisáldo falando para Arnolfo, é para você coisa sem importância comparada com isso. Com isso o quê? Os cornos na cabeça. Então, tipo, tudo isso não tem importância nenhuma. Então a pessoa pode mentir, pode ser covarde, pode ser canalha, pode... A questão é não ser traído. Mas mentira também não é uma traição. Fica aí. Enfim, continua. É para você coisa sem importância comparada a isso. E viva um homem a vida mais nojenta é para você um homem honrado se não for cornudo. Tá aqui essa expressão. Viva um homem a vida mais nojenta é para você um homem honrado se não for cornudo. Então quer dizer, o homem pode ser nada nojento, pode ser um super homem, no sentido homem honesto, mas se for corno, para ele já não serve mais. Aí continua aqui o Crisáldo. Afinal, como você concluiu que toda a nossa glória depende de um mísero acidente e que um homem bem formado deve se censurar por uma situação que não depende dele? Por que acha você que um homem, ao escolher esposa, é o responsável total por tudo que ela faz e deve transformar numa coisa espantosa a afronta que recebe por ela não ser fiel? Meta em sua cabeça que um chifre, quando se tem outros motivos de viver, não é uma doença fatal. E aí ele continua. Mas olha que ponto interessante que ele levantou, né? Assim, a gente não é responsável pelas atitudes do outro. Que, por que você acha que ao escolher uma esposa é o responsável por tudo que ela faz? Não é. Aí aqui, e por que, né, se ela transformar... Se ela for infiel, é culpa tua. Não tem como a gente se precaver disso. Não tem como o outro também, se não amar, se não fizer parte dele, ser fiel, ter uma hombridade, uma honra de, sei lá, terminar um relacionamento ou antes de trair, algo assim, sei lá. Mas que independe. Você pode fazer tudo certo e o outro ainda assim pode te trair. Você pode fazer tudo certo e ainda assim levar um corno na cabeça. Para mim ficou bem claro aqui nessa fala. Bom, pois bem, a partir de agora, se você não quer saber, não quer que eu estrague a sua experiência de leitura, pare por aqui. Se você fala, não, Sandra, eu não quero ler, nem curto muito teatro, segue aí que eu vou te acompanhar. Pois bem, aí a gente tem a conversa, se passa basicamente entre eles dois. A Inês está lá, bela e plena, bordando, costurando, com os dois topeiras lá tomando conta da casa, né, e dela. E em um dado momento passa um cavalheiro, Horácio, e vê ela ali na pracinha, no banco lá do lugar afastado, isolado que ela tá, e cumprimenta. E ela, tipo, olhou, né? A pessoa tá passando, cumprimentou. Só que aí que tá, foi transformada numa porta, não entende o sinal do outro, que aquele olhar não é um olhar tão ingênuo assim, do Horácio pra ela, é um olhar de, nossa, você me chamou a atenção, nossa, me interessei. E aí ele, né, tira o chapéu, corteja ela à distância no sentido de cumprimenta, e ela não sabe o que fazer. Então, se ele cumprimentou uma vez, fica até engraçado, morre de rir, porque ele levanta e cumprimenta, ela levanta, cumprimenta, fica assim numa dessas. Enfim, este Horácio encontra o Arnolfo, porque o Horácio é um bonitão, bem mais jovem que o Arnolfo. A gente deduz que deve ter meio que a idade da Inês, mais ou menos, não é falado, mas eu deduzo uns 20 e poucos anos, metade da do Arnolfo, porque ele também viu o menino crescer. Ele viu o menino crescer porque ele é pai, o pai do Horácio é amigo do Arnolfo. Por ser pai, por pai dele e eles serem amigos, ele viu o garoto crescer. E aí um belo dia ele tá lá caminhando, indo para a casa dele para se encontrar com a Inês, e encontra com o Horácio. Aí o Horácio, meu amigo, tava aqui e tal, vim trazer uma cartinha do meu pai e tal, poxa, que legal, tal, e como é que você tá? Aí o Horácio se abre para quem? Para Arnolfo. Se abre, tô apaixonada, ela é linda, nossa, me conta mais dela, o quê? Você é bonitão. E esse Arnolfo também, pra mim, não fala aqui, deve ter aprontado, e não pouco, na juventude dele. Porque ele ainda olha pro Horácio, tipo, mas se eu tivesse esse teu corpo, nossa, eu teria pego várias mulheres. Então assim, sabe aquela coisa assim, só tem medo de levar quem já fez na cabeça do outro? Pra mim ficou isso. Porque você não tem... Se você não faz, você não tem medo de que o outro vai fazer. Até que você seja surpreendido aí, né? Porque, de novo, não dá pra gente pôr a mão
a mão no fogo pela atitude do outro. Pois bem. E aí, como o Arnolfo mudou de nome para Vendaval, é até engraçado esse diálogo, porque daí ele aponta para onde é, para casa, para o local. Ah, é uma moça que mora ali mais ou menos assim, assim, assim. E o Arnolfo vai segurando aquela raiva do tipo, não é possível que ele tá falando da Inês. Mas que horas que a Inês conversou com ele se ela tá lá presa, né? E aí ele fala, ai meu Deus, não sei como que eu vou fazer, tô apaixonado, e tá mesmo, tá com a melhor das boas intenções, não é tipo aquele galã safado que chegou na cidade, não, ele se apaixonou, amor à primeira vista. Aí, aí fica engraçado que ainda ele fala, ah, parece que ela tá com alguém, porque ela é tão honesta, não foi o que ela aprendeu lá com as freiras, a honestidade, então ela fala toda a verdade. E aí ela falou, só que o nome que ele quer ser conhecido, Vendaval. Só que ele não sabia pronunciar direito. Aí ele falou um outro nome parecido com Vendaval, mas não foi o Vendaval, foi Vendamal, alguma coisa assim. E aí o Arnolfo fica quieto. Por quê? Porque o Horácio pergunta, você sabe quem é? Como que ele vai falar, sou eu? Quer dizer, minha futura esposa tá já me corneando, meu Deus, e se as pessoas souberem disso? Nessa pegada. Aí vai ficando engraçado, aí você morre de rir aqui. Mas você chora, assim, sai lágrimas de risada sem você nem querer. Porque aí aqui, quer ver? Ai Deus, onde que eu separei? Enfim, porque ele vai tirar a satisfação, tanto com os criados, que são outras duas portas, então também, mas você não falou, então assim, ele pegou só burro, só porta, e queria que tivessem a malícia, mas não tiveram. Então o rapaz entrou. Então quando ele fala que entrou, que beijou a moça, ele fica assim, meu Deus do céu, até onde foram? Aí nessa parte você chora de rir. Não é nada hot, não. Aí aqui... Ai, Deus, é tão engraçado, porque daí ele vai tirar satisfação com ela, né? Do tipo, não, deixa eu ver o que aconteceu. Aqui. Nem vou falar dos dois batendo cabeça, os serventes da casa, porque assim, é tão divertido que você fala assim, meu Deus do céu, conversa de gente burra, não dá nem para entender. Enfim, aí o Arnolfo pensa, vou lá conversar com a Inês, vou tirar tudo dela, porque ela fala tudo numa boa, né? O que aconteceu. Bom, meu Deus, separei, mas perdi. Aqui. Eu vou ler, acho que um trecho, mas quem sabe que vai na sorte. Aqui. Porque ele pergunta. Ele pergunta. Ai, gente, ó, quando eu quero ler é horrível. Aí ele pergunta meio que gritando, e aí a Inês vai por que me grita assim? Aí o Arnolfo, vai começar a dizer que estou errado? Aí a Inês, não vejo nenhum mal em nada do que fiz. Só que aqui entende, ela não está sendo dissimulada, ela não viu nenhum mal mesmo em ficar cumprimentando ele e ter deixado o cara entrar. Que na verdade quem deixou foram as duas outras portas dos serventes. Mas ela não foi na maldade, foi naquela coisa dissimulada, nossa, não sabia. Não, porque ela não tem esta maldade mesmo. Enfim, aí o Arnolfo continua. Então ter um amante não é nada de mal? Aí a Inês, é um homem que garantiu que vai casar comigo. Segui as lições que o senhor me ensinou. 2 pontos. É preciso casar para o amor não ser pecado. Porque ela nem imagina que vai ter que casar com o Arnolfo. Olha o ponto de porta que ela é. Aí o Arnolfo, mas eu é quem pretendia fazê-la minha esposa. E me parece que quando conversei com você deixei isso bem claro. Mas para quem é burro, deixou claro o quê? E o que a outra entendeu? Enfim, aí continua aí, o Arnolfo pergunta, então você o ama, Horácio? Traidora. Aí ela, e como? Olha só, tipo, não tem nem malícia pra, não amo, imagina, você tá enganado, porque não é, e como? Aí o Arnolfo ainda indignado, e tem a ousadia de dizer assim na minha cara? Aí ela, na maior boa, tipo, ela não tá agredindo. E por que não? Não é verdade? Não se deve dizer? Aí o Arnolfo já... E quem lhe deu licença para amá-lo, atrevida? Ué, ela, eu podia evitar? O culpado foi ele. Eu nem pensava. E quando a coisa surgiu, já vinha pronta. Aí olha que interessante. Ela se apaixonou pela primeira vez.
Aí o Arnulfo continua, o seu dever era evitar o desejo amoroso. A Inês, como é que evita o que nos dá prazer? Aí o Arnulfo, lhe dar prazer, mas só me dá desgosto, você não sabia? Ela, a Inês, eu de modo algum, como eu ia saber que agradando lá desagradava aqui? Gente, pensa numa pessoa tão ingênua, tão porca, tão burra, ingênua, né, no sentido de não saber, ué, se eu tô agradando o outro, então eu tô te desagradando? Se ela não é, olha, eu me atreveria a dizer, se pega até alguns jovens da geração Z de hoje que não conseguem juntar isso é isso, junte isso, mas porque não saem do TikTok, enfim, minhas ferrenhas crises da geração Z, que quando eu falo, gente, vão ler, vão pensar, vão juntar as coisas, é por isso. Mas aqui é porque tiraram dela toda a possibilidade. Tem uma parte que eu nem li, porque senão eu fico procurando e demora o vídeo, que ele fala que não quer uma mulher letrada, que não quer uma mulher que estuda, que não quer uma mulher, porque ele não quer que daí outros cavaleiros se cheguem. Então assim, ela não sabe. Como que vai saber? Aí continua aqui o diálogo, vou continuar aqui para vocês. Como eu ia saber que agradando lá desagradava aqui? Aí o Arnulfo, tem razão, eu devia dar pulos de alegria, mas concluindo, não sente amor por mim? Nenhum amor? Aí ela, pelo Senhor, ele por mim. Aí ela, acho que não. Aí ele, como acho que não? Aí a Inês, prefere uma mentira? Porque ela só sabia falar a verdade, a mentira, Arnulfo. Mas por que não me ama? Aí ela, Deus do céu, a culpa não é minha. Por que não se fez amado como ele? Por acaso eu o impedi? Creio que não. Aí o Arnulfo, fiz tudo ao meu alcance, mas o esforço foi em vão e o tempo perdido. Aí a Inês, pois então é que ele entende mais do assunto. Para se fazer amar, não fez esforço algum. Aí continua, eu vou terminar, vou dar o spoiler como termina. Aí ela se apaixonou por ele, que daí depois ele vai questionando, mas o que ele fez, beijou onde, fez o quê? Ele não fez nada. O rapaz quer de fato estar com ela, quer de fato casar, enfim. Ainda se encontra com o Arnulfo para fazer umas confidências, o Arnulfo faz uns planos terríveis, tipo, deu até umas pauladas, tentou matá-lo quando ele fosse entrar escondido, enfim, a outra não percebe nada. E o Horácio vai confiando no Arnoldo tudo. Então você me ajuda, né? Deixa entender também que esse Arnolfo faz de tudo mesmo para ter só ela para ele. Então, quem fez a cabeça, vamos colocar assim, da Inês, foi uma senhora que de repente apareceu morta na história. Porque a senhora acho que entendeu, né, quão simples ela era, assim, de não saber nada, de não ter malícia, que fala, o rapaz está sofrendo, não quero que sofra, e aí que ela vai conversando, não foi só oi, tchau, e aí acabou que, me apaixonei, não, ela se apaixona, mas ele tem esse galanteio, mas sincero, e aí essa mulher pareceu morta depois que o Horácio falou. O Horácio também marca um encontro. O Horácio também deu uma graninha. E pegou uma grana emprestada com ele logo no começo. Antes dele falar que tá apaixonado, ele empresta uma grana, 100, não sei quanto que seria hoje aqui, mas que a vontade que ele vai se pensando, que assim, o legal de peça é que, né, entre parênteses, você vai vendo que o ator, o personagem vai pensando. E aí você vai falando assim, não é possível, porque eu acabei de emprestar dinheiro pra esse cara justamente pra ele lá cortejar a mulher, eu não posso falar que é minha, mas aí esse finzinho de diálogo que eu li, não do livro, né, esse último trecho que eu li, faz essa coisa da gente pensar, né, ele fez tudo, mas ele só não se fez ser amável para poder ser digno do amor dela. Então, a partir do momento que ele tira e prende ela como se fosse assim, um passarinho tá na jaula, então ela vai automaticamente me amar, quem disse que tinha essa garantia? Então não era melhor ele amar alguém de verdade, alguém que pudesse amá-lo, mesmo que ele incorresse talvez futuramente, quem sabe, se a outra parte não fosse tão fiel e ele ganhasse o adorno na cabeça? Mas teria vivido, só que não, porque a vida se passou e aí o outro sem fazer nada, porque daí o amor brotou, e aí ela vai contando assim, bem que nem esse primeiro amor, assim, sabe, quando você é adolescente, tipo, daí eu senti isso, aquilo, e o Arnoldo vai olhando, ouvindo ela falar, e tipo, não é possível, porque assim, eu fiz de tudo, mas fez de tudo o quê? Prendeu, aprisionou, para que ela amasse ele? E aí ela, tão burra, ele fez ela ser tão burra, quando ele fala vai casar, ela não associou que era para casar com ele, ela associou que podia casar com outra pessoa. Enfim,
Aí a história anda um pouco mais, o pai do Horácio aparece na história e manda uma carta pro Arnolfo. Ah, poxa, eu tenho meu filho não quer casar com uma... Aí, nossa, a história foi pior. E aí volta aquilo que eu falei no começo. Meu filho não quer casar com uma moça que eu já prometi há muito tempo pra ele, não sei o que, não sei das quantas. Aí o Arnolfo pensa, agora é minha deixa de me livrar desse menino, que eu já tentei matar ele, dei umas pauladas, não funcionou, o bicho saiu vivo. O bicho, né? O Horácio saiu vivo. A Inês está apaixonada por ele, então vou tentar me casar. Ele ainda chama o cara para casar, posterga um pouco mais, quer dizer, por que não casou? Ele é tipo mó estranhudo, porque ele não está preocupado em viver, em amar, em gostar da pessoa, ele está preocupado em não levar o corno, é só isso. Literalmente é só isso. Aí tem aqui as leis que ele colocou, que você morre de rir, que você fala assim, não é possível, que é bem machista mesmo, enfim. Aí ele fala agora, fala com o pai, com o meu amigo, vai ser a deixa. Ó, escuta aqui, pega esse moleque aí, quem pensa que é, os tempos estão mudando, não é assim, você que é o pai, vai fazer ele casar com a moça assim, ó, vai deixar o filho aí criar asa, fala um monte, aí você fica, poxa, aí o amor dele pela Inês, né, que parece ser tão bonito, enfim. Pois bem, a menina que ele comprou lá atrás, aí aqui tá o grande finale da história. Assim, a menina que ele comprou lá atrás, da pessoa que tinha ficado encarregada de cuidar e tava louca para se livrar da criancinha lá de 4 anos, que daí ele comprou e aí já enfiou a menina lá no convento, tinha um rolo, que era filha de não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, que era justamente a menina prometida para quem? Pro Horácio. E aí quando ele fala da menina prometida pro Horácio, você não sabe nem com que cara, não é você fica, é com que cara que o Arnolfo ficou. Porque tudo que ele fez deu exatamente tudo errado. Tá, por fim ele não levou chifre nenhum, fato, mas não casou, não foi feliz. E os dois, ela, a Inês, se apaixonou por de fato quem ela amou, com quem ela descobriu o amor. E o rapaz, que não era um garanhão, assim, de sair passando rodo em todo mundo, não. Podia, até pelo como o Arnolfo descreve ele, poderia, porque tipo, ele seria bonitão, podia ficar com a menina que ele quisesse. Não, também amou, e aí acaba assim. Então, assim, prometidos vão casar e ficou, o Crisaldo ainda dá mais uma, mas assim, também ninguém soube, é aquela peça que você fica assim pensando depois dos personagens, tipo, tá. Mas o que daí me chama a atenção, que é como nos contos de fadas, acabou também aqui, né, no Felizes para Sempre. Tipo, a gente vai poder se casar, então, porque foi promessa, aí não tem como o Arnolfo intervir, então a Inês vai ficar com o Horácio, que é os dois que se amam, o Arnolfo perdeu a vida, sim, perdeu a vida, né, viu a vida literalmente passar, enquanto ele estava preocupado em protegê-la nessa torre, assim, me deu um ar muito de Rapunzel, mas também a vida vai começar agora do casal. E aí me remete muito a esses trechos, perdão, a esses trechos, principalmente os maiores das falas do Crisaldo, no sentido de quão pontual ele foi em algumas questões, porque pode ser que eles se amem e deem certo pelo resto da vida, pode ser que a Inês mesmo, nessa ingenuidade dela toda, ela venha depois a corneá-lo sem ter a intenção, até porque teve um diálogo que o Crisaldo disse, né, sem saber, sem a malícia, sem aquele pré-arranjo de vou fazer intencionalmente, então tem que esconder isso daqui para ir lá, enfim. Mas fica aqui, né? Não ninguém é de ninguém. A gente tem que deixar as pessoas livres e se elas te amam, elas não vão querer te trair. Para mim é essa a grande lição que fica. É como também eu penso, se a pessoa ama, não te trai. Não tem essa de ter um amor a cada... O amor pode aparecer na esquina. Eu penso assim, o amor pode aparecer na esquina. Você pode ir na padaria e o amor de sua vida tá lá. Mas se você já está com alguém, eu pressuponho que aquele alguém é o amor de sua vida, pelo menos naquele momento. E em sendo o amor de sua vida, não tem por que você encontrar alguém na esquina. Agora, se você tá solteiro, você pode atravessar a rua, pode tocar a campainha por engano, e aí a pessoa, o amor da vida pode acontecer tal qual ela, que tá lá tricotando, bordando, enfim. E aí passa o rapaz, quer dizer, não tá programado e aconteceu. Mas é aqui entra num, mas Samantha, então vai contra o que você está falando? Não, né, gente? Ela nem sabia que ia ter que casar com o outro. Ela só sabia que tinha que falar a verdade. E aí apareceu e se apaixonou. Então o cara passou lá de cavalo, a pé, sei lá como foi, tirou o chapéu. Que daí você também se vai imaginando.
e o sentimento nasceu. É isso. Mas também do jeito que nasce, pode também terminar por divergências depois da vida, por diferenças de objetivos, porque simplesmente acabou e aí tem-se outros amores, enfim, aí o debate é longo. Mas aqui sim, a grande lição é uma crítica muito ferrenha ao machismo, sim, da época, a essa coisa da mulher ser posse, ser objeto, me pertence, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, aquilo outro, mas século XVII. E para mim ficou essa questão, então se é para ser, vai ser. Então me deu um ar um pouquinho de contos de fadas. Falei bastante, deixa eu só ver quanto tempo tá. Nossa, já 40 minutos. Bom, o que eu vou então trazer? Então fica aqui a recomendação, o cachorro tá bem cansado. Isso, eu trouxe, o último vídeo que eu subi foi uma resenha do Ibsen, Inimigo do Povo, uma outra peça de teatro que eu gostei muito. Acho que foi a Tânia que comentou no vídeo, que eu falei, vou trazer Casa de Bonecas, que eu já li também do Ibsen, não vai ser na sequência, porque, na verdade, se for, vai ser para ganhar, aspas, tempo, mas no sentido de não deixar o canal sem vídeo, porque eu quero muito acabar com a Calocaína nesse final de semana e trazer, e depois trazer a história do olho pro Gabriel, que eu já prometi. Mas eu já li, logo ano passado, quando eu abri o canal, aqui tem 2 peças. E foi um Nobel de Literatura do Harold Pinter, que pra mim, vou fazer uma pesquisa um pouco melhor, mas ele gostava muito do Samuel Beckett. Na verdade, o Samuel Beckett gostava muito dele, e eu gosto do Beckett, só que tem uma resenha horrível aqui no canal, que eu fiz esperando Godot. O livro é ótimo, mas a minha resenha ficou péssima. Aqui a gente tem o Monta-Cargas e a Festa de Aniversário. Eu gosto do Teatro do Absurdo também, e para quem gosta de Hemingway e não sabia, ele escreveu sim, em meio à guerra, A Quinta Coluna, uma peça de teatro. E daqui dessa antologia do teatro brasileiro, um livro muito bacana, gente. Eu não sei se eu vou trazer Pode vir, Arthur, pode vir, vem, Arthur, vem. Não sei se eu vou trazer um Machado, tem aqui algumas peças, tem a Luísa de Azevedo, enfim, é comédia do século XIX. Eu quero trazer alguma coisa diferente, porque o canal tem essa diversidade. Pronto, calma que eu já vou encerrar. Então, essas peças vocês verão, não exatamente nesta ordem, não exatamente agora. O próximo vídeo, se não for Casa de Bonecas, já vai ser... Peraí, neném. Já vai ser o Calocaína, que eu tô amando, que distopia. E tem os outros que eu já apresentei nas compras do sebo e dicas para limpar o livro e tudo mais. Gente, se até o cão já leu... Escola de Mulheres, não vai você ler? Então fica aqui a dica de uma peça. Pera, Arthur, tá demais, tá demais. Fica aqui a dica, boas leituras, bom final de semana e até os próximos vídeos do canal. O Cão que Lê.